Rádio Gazeta M890. Entrevista. Vamos lá, então, na hora da gente bater um papo bem legal com ela que tá aqui nos nossos estúdios. Mó prazer ter você aqui de verdade, né, Laura? Obrigada. Quem tá com a gente? A gente tá aqui, gente, com Joyce Paz. Estou muito feliz de ter ela aqui. Ela é editora-chefe e fundadora do site CinemaScope, que a gente já conversou um pouco sobre. E vamos fazer várias perguntas. A gente vai conversar um pouco sobre o Oscar, suas reflexões. É um momento pós-Oscar, né? É um momento pós-Oscar. Porque a gente nunca pode ter muito disso. A gente pode continuar falando que sempre tem o que dizer. Boa. E, Joyce, vou começar. Pra começar, vamos falar de coisa boa, né? Porque a gente só tá falando de coisas que a gente não gostou. Então, um aspecto muito incrível dessa edição é que a gente teve 7 negros e 15 mulheres vencedores de Oscars em diversas categorias. Inclusive, a gente teve a primeira mulher negra a ser premiada por design de produção no filme Pantera Negra, que é um marco, assim. Então, na sua opinião, você tá vendo a academia mudar cada vez mais, rumando cada vez mais também para mais inclusão, mais diversidade? Sim, esse movimento da academia, ele já é de uns anos, né? Não é uma coisa recente. Eu acho que de uns tempos pra cá, que eu consigo me lembrar, de 2015 pra cá, que foi uma edição muito marcante pra mim, principalmente por conta dessa questão das mulheres, né? E por conta do discurso da Patrícia Arquette, quando ela ganhou melhor atriz coadjuvante por Boyhood, ela levantou aquela bola da paridade de salários, e aí a Meryl Streep entrou nessa história. Enfim, teve toda uma movimentação ali, né, que provavelmente já estava acontecendo nos bastidores há muito tempo, mas ali foi meio que uma explosão. Eu acho que de 2015 para cá, pelo menos, né, que eu lembre, toda edição foi pautada por alguma grande discussão, né, teve o Oscar So White, enfim, o Me Too, muitos movimentos e iniciativas saíram de eventos desse tamanho, né, que eu acho que é uma das coisas bacanas de eventos desse tipo, né, tem a premiação, tem todo esse jogo político e muita coisa envolvida, mas eu acho que é uma vitrine, né? É um dos eventos mais vistos no mundo, né? Então, se isso pode ser aproveitado para coisas relevantes dessa natureza, eu acho que é muito bom. E a academia, de uns tempos para cá, ela tem feito movimentos, como, por exemplo, convidar uma diversidade de membros, votantes, enfim, pessoas não americanas, pessoas negras, mulheres, enfim. Então, isso acaba, inevitavelmente, trazendo novas mentalidades, novos olhares e pessoas com outras referências. Tem muitos brasileiros que fazem parte, que foram convidados do ano passado para cá para fazer parte desse corpo de membros, né, que votam. Então, acho que, assim, a academia, não tô aqui para defender também, eu acho que ela faz pequenos esforços, assim, que podem reverter em coisas positivas, mas, querendo ou não, a academia nunca vai conseguir consertar um defeito que eu acho que é um defeito do mercado, né? Que é dessa indústria, né? Não tem como a academia criar um mundo ideal, por mais que tenha iniciativas, se o mercado não se comporta dessa maneira, né? Se a indústria em si não é igualitária, né? E as premiações são um reflexo dos filmes que existem, né? Do que tá aí, né? Do que chega no cinema. Então, é todo um problema que antecede as premiações. As premiações é só, acho que, a ponta do processo. Mas eu fiquei muito feliz com a vitória da Hannah Beachler. Design de produção, achei justíssimo. Esse ano o Oscar também foi marcado pela edição que mais teve mulheres indicadas, né? Apesar de não ter mulheres indicadas nas categorias principais. Por exemplo, melhor direção, melhor fotografia, que o ano passado teve. Então, tiveram algumas perdas simbólicas. Nenhum filme de cada melhor filme era dirigido por mulher. Então, se for pegar ali as 2, 3, 4 principais categorias, não tinha nenhuma mulher. E algumas perdas do ano passado pra cá, né? Como no caso do melhor filme, melhor direção e melhor direção de fotografia, né? Que o ano passado a gente teve e esse ano não. Então, acho que em algumas categorias chaves isso ficou devendo com relação ao ano passado. Mas, no geral, eu acho que o saldo desse ano foi muito mais positivo que o do ano passado. Porque o ano passado teve indicação e não teve prêmio, né? E esse ano a gente teve um recorde numérico em termos de indicações e isso se converteu em prêmios de fato. Então, eu acho que pode-se dizer que foi positivo. Sim, e Joyce, aproveitando isso que você e a Lau falaram sobre a academia está melhorando em alguns pontos, dando mais visibilidade para alguns grupos, ainda tem alguns padrões bem antiquados, né? E eu queria saber se você acha que esse conservadorismo tem alguma coisa a ver com o fato de Roma não ter ganho como o melhor filme. Tipo, qual você acha que é a influência desse conservadorismo para não ter ganho, especialmente Roma? Eu acho que tem esse conservadorismo da academia se reflete na maneira como a academia, o Oscar, não só o Oscar, né, porque também se a gente for pensar em Cannes teve muito problema, né, com relação à entrada da Netflix nesse mercado, né, como a Netflix bagunçou um pouco, né, umas regras muito rígidas, né, que existiam dentro dessa indústria.
Então não é uma exclusividade só do Oscar, né? Inclusive o Roma não foi pra Cannes, né? Foi até mais radical, né? Do que o Oscar, a gente foi parar pra pensar. Então eu acho que todas essas premiações, elas ainda não sabem como lidar, né? Com a entrada desse fator novo, né? Chamado Netflix. E eu acho que os dias, assim, estão contados com relação às coisas como elas funcionam hoje, assim. Se eu for pegar a própria história do Oscar, a premiação mudou muito, né? Ao longo dos anos. Categorias que existiam hoje em dia não existem mais. Enfim, por exemplo, o Oscar de filme estrangeiro. No começo não era competitivo, era como se fosse um Oscar honorário que você dava pra um filme, não era uma competição. Hoje em dia é uma competição. As coisas mudam, né? Elas são reavaliadas. E eu acho que, assim, vai ser muito rápido, sinceramente, porque eu acho que vai chegar num ponto que não vai dar mais pra negar, né? Não só com a Netflix, né? Outras empresas, né, de serviços de streaming que entram aí nessa jogada. E acho que ter um diretor do porte do Alfonso Cuarón e um filme do porte de Roma dentro desse serviço, marcando presença na cerimônia, mesmo que não ganhou o melhor filme, ganhou o melhor diretor de novo pro Cuarón, melhor filme estrangeiro, melhor fotografia, querendo ou não, saiu com 3 prêmios dos 4 principais, assim, da noite, 4, 5 dos 5 principais, Roma levou, se for para pensar. Sim. Então eu acho que ter personalidades como essa, né, do Cuarón dentro desse serviço, eu acho que vai ser um movimento, assim, que nem nos anos 90, quando a televisão começou a trazer diretores para fazer séries de TV. Esse movimento já vem dos anos 90, tem entrado da HBO, e aí foi meio que assim, nossa, diretor de cinema, o David Lynch vai dirigir uma série na TV, como que é isso e tal. Isso já é normal, né? A gente já não se estranha, né? Não é mais um acontecimento, assim, os irmãos Coen fazer uma série pra televisão, baseado no filme deles, assim, no Fargo. Tipo, não é uma coisa estranha. Então eu acho que isso vai sendo absorvido com o tempo, assim. No momento isso foi estranho, né? As pessoas falaram, nossa, mas nem os próprios diretores não queriam trabalhar na televisão, né? E aí eu vi até uma entrevista recente da Sandra Bullock falando do Bird Box, né? E aí as pessoas falaram, nossa, uma atriz do seu porte, você tem Oscar e tudo mais, fazendo filme na Netflix, como você vê isso? E ela basicamente falou, a gente vai onde as melhores histórias estão sendo contadas e onde as melhores propostas acontecem. Sim, então hoje em dia não importa, entendeu? Se é um streaming, se é TV, se é cinema, eu acho que isso tá muito misturado. Então eu acho que é uma tendência, assim. Sim, e cada vez mais aceitação, né? Com certeza vai tomar espaço. Tá aí, gente. Quer falar sobre Green Book, então, Quero. né? Tá aí, gente. A gente tá conversando com a Joyce, que é editora-chefe e fundadora do CinemaScope. E eu tenho mais pergunta pra você. Vamos falar de Green Book, que é aqui a grande polêmica dessa bancada. Eu acho que é a grande polêmica da noite mesmo. Considerando tudo isso, quais aspectos da produção do filme que você, num todo do filme, você acha que legitimam ele ter vencido nessa categoria? Ou você acha que realmente foi uma escolha muito conservadora da academia? Ou você acredita que tinham aspectos, sim, no filme que valeram o Oscar dele? Não, eu acho que não foi justo o Green Book ganhar. Mas assim, foi uma decisão conservadora da academia. Mas ao mesmo tempo, ele é um filme muito formulaico, assim, sabe? Se você for parar pra analisar toda a estrutura dele, os pontos de virada, a relação dos protagonistas, enfim, toda a maneira como ele é, toda a maneira polidinha que ele é construído, ele é muito bem construído dentro de uma caixinha pré-determinada. Dentro desse cercadinho, ele consegue se articular. E aí, mesmo com todas as polêmicas, eu acho que justamente por ele ser um feel-good movie, que ele até comentou no começo do programa, ele é um filme que ofende muita gente, mas ele não é, por exemplo, o Infiltrado na Clã, que tudo bem, eu também tenho minhas reservas com ele, mas ele é mais dedo na ferida. Então o Infiltrado tende a ser mais ame ou odeie, mais 880. O Green Book, ele pode passar batido, assim, por um público, por um grupo de pessoas mais geral. Então, pensando que são mais de 8 mil pessoas que votam no Oscar, e pensando também no sistema de votação do melhor filme, que é um esquema de votação meio que ranqueado, assim, de pontuação, né? 8 filmes indicados, então, grosso modo falando, 8 filmes indicados. Qual que você acha que deveria ser a primeira opção, a segunda, a terceira, do 1 ao 8, né? Então tem esse sistema de ranqueamento. E não necessariamente o filme que foi mais mencionado como a primeira opção vai ser o que vai ganhar. Pode ser um filme que foi mencionado muitas vezes na primeira posição, mas também um que ficou ali em segunda opção, terceiro, quarto, porque ele vai somando pontos e aí na média final ele pode ser o vencedor. Então eu acho que o Green Book também se enquadra nisso. É um filme que pode ter passado batido num Oscar meio 880. E ele, assim, metade dos filmes falam da questão racial, né? Dos 8 filmes. Sim. E ele é o mais tranquilo nesse sentido. Então eu acho que isso pode ter favorecido ele justamente, assim. E ele é aquela historinha clássica de Hollywood, né?
Ele tem uma estrutura circular, assim, super amarrada. Ele tem boas atuações, isso a gente não pode negar, né? Independente de roteiro, independente de qualquer coisa. Acho que a química entre o Mahershala Ali e o Viggo Mortensen é o diferencial do filme. Então, enfim, ele não tem uma direção... tem uma direção bem flat, assim, sabe? Bem padronizada. Então, ele tem as cenas super bem montadinhas e certinhas. Ele não se arrisca, né? Então, quem não corre risco acaba se isentando de um monte de coisa também. Então, eu acho que o caso do Green Book foi um pouco isso. Legal, Joyce. Agora que há uma última pergunta, vamos falar de mais uma polêmica pra gente encerrar. Por fim, o que você achou da questão da Olivia Colman ter vencido como melhor atriz de A Favorita, ao invés de Glenn Close por causa da interpretação em A Esposa? Você acha que a Gwen vai tomar o posto do DiCaprio? Porque já não tomou, né? Verdade, hein? Porque já é a 7ª indicação dela e ela não ganhou nenhuma premiação até agora, então... Geralmente eu costumo relacionar essa história dessa brincadeira do DiCaprio a Amy Adams, né? Que eu também não sei se... Não são 7, até porque ela tem menos anos de carreira. Mas ela tá ali. Não foram 7, mas também ela tá ali. Mas 4 ou 5, pelo menos, assim. Porque todo ano ela tá indicada também. E eu costumo fazer essa brincadeira. Mas eu acho que assim, todo mundo tava esperando, né? Que seria Glenn Close. Eu acho que em quase todo Oscar, quase toda edição, tem essa coisa de entregar um prêmio por uma pessoa, pelo conjunto da obra, não necessariamente pelo papel pelo qual ela tá sendo indicada. Eu acho que o caso dela, apesar da atuação dela ser ótima, se enquadraria nisso. E aí, eu não tava já achando, vai seguir como... Tanto que quando eu tava comentando numa rádio o Oscar, todo mundo falou, quem vai ganhar? Então Glenn Close. Foi assim, 100%, né? Ninguém tava discutindo isso. Mas por irônico que possa parecer, eu acho que esse momento do Oscar foi o momento mais honesto do Oscar, assim, mais justo. Um dos mais justos. E uma das maiores surpresas também. E positiva, na minha opinião. Legal. Eu fiquei muito feliz com a vitória da Olivia Colman. Eu achei merecidíssima. E eu acho que tem um diferencial enorme com relação à atuação das duas, que é o quê? A Olivia Colman, na minha visão, estava dentro de um grande filme. A Glenn Close, não. Então, eu acho que isso pode ter sido um diferencial. A gente não pode esquecer que o Favorito foi indicado a 10 prêmios. Nossa, sim. Todos os prêmios principais, a Favorita estava lá. E o grande lance do filme também é a atuação do trio. Então, eu acho que isso amplifica a atriz, né? Ela tá dentro de uma grande obra, ajuda ela a se destacar. E o trabalho dela foi excepcional. O que não era o caso da Glenn Close, né? Que ela tava ali. O filme só teve essa indicação. Então, o filme eu não acho que também é tão bom quanto a Favorita. Eu acho que o filme foi muito mais ela. Exatamente. Foi meio que o caso, eu fiz até uma comparação. Foi meio que o caso da Meryl Streep na Dama de Ferro. Exatamente. Também, assim, a pessoa se destaca num filme que não é tão bom, mas a pessoa é tão incrível. Não pelo conjunto da obra. Exatamente. Eu acho que isso pode ter pesado, assim, um pouco positivamente pra Olivia Colman ganhar, mas eu achei super justo. Eu acho que a Glenn Close, gente, é maravilhosa, né? Com prêmio ou sem prêmio, acho que isso é indiscutível. Acho que o Oscar dela ainda vai chegar e eu espero que seja por um filme que realmente esteja à altura da atuação dela. Aí, muito legal. Joyce, obrigado pela participação. Imagina, eu que parabéns agradeço. pelo trabalho também. Para acessar tuas redes sociais, CinemaScope, dá pra acompanhar todo o trabalho também, né? O site é www.cinemascope.com.br e lá no site mesmo tem link para canal, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes. Boa, obrigado mais uma vez. Pós-Oscar aqui no nosso Super 8. Super 8.